Segunda coisa que eu separei aqui para nós, agora de manhã, foi indo para um outro redemônio, é o Redemônio Planalto. Ah, é, cara? Redemônio Planalto. Não foi de ontem não, né? Ah, rapaz, o de ontem também foi. Ah, tá. Mas não é aquele. Aquele veio... a gente já sabia qual seria, né? Anunciado, é. Já era... Crônica, tudo, já era profecia... Cumprida. A meteorologia já tinha previsto. Já estava cumprida. Não era nem a meteorologia. Já era notícia do dia seguinte mesmo. Que o Eduardo Cunha já tinha aberto a cunha e entrado. Sabia-se. E o Calheiros encalhado? E o Calheiros já tinha feito todo mundo se encalhar na dele. Também sabíamos. Agora, e também sabíamos a outra. Só que eu escrevi algo em 2006, quando veio a história do Mensalão e Lula. Eu cometi um daqueles exageros da sinceridade, da verdade bíblicos. Foi dizer o seguinte: se o Lula não renunciar, o que ele não fará, imagina, não fará jamais, mas se ele fosse a pessoa que ele dizia que ele era, a coisa mais natural, se ele fosse quem ele dizia que ele era, se fosse um Winston Churchill, teria renunciado. Mas como ele era só o Lula e não um estadista, ele não vai renunciar. Se ele fosse se fosse um Shimon Peres, ele renunciaria. Mas como ele é só o Lula, ele não vai renunciar. Sim. Então, porque ele não renunciará, o que vai acontecer é que se instituirá um exemplo totêmico de corrupção que vai invadir a alma nacional para dentro, vai atingir o inconsciente coletivo nacional. Sim. E quem quiser fazer as estatísticas dentro de 10, 15 anos verificará que havia um crescimento de corrupção no Brasil, mas que depois desse fenômeno, ele vai crescer exponencialmente, vai tomar conta de tudo e de todos no país inteiro. E, infelizmente, cresceu exponencialmente. Está pervadindo tudo. E a notícia, para mim, mais séria desse Lava Jato, da Operação Lava Jato, foi a que saiu agora, esse fim de semana, na Veja, que hoje em dia metade do país odeia. Mas eu me lembro do tempo que era a Veja que nos salvava do Brasil. Do tempo em que o Lula estava lá, pedindo a Deus que a Veja saísse. Que todo mundo que hoje diz, é uma revista chapa branca, só porque a chapa branca é a do poder. Mudou de lado. Então, torcia para que ela saísse com as denúncias que saíam. Então, meu Deus, eu nunca conheci a Veja de outro modo. Nunca. Dependendo apenas de quem são os protagonistas que estejam apanhando. Ela sempre teve seus conluios aqui e sempre teve a sua vontade de fazer um jornalismo investigativo acolá. O impeachment do Collor dificilmente teria acontecido sem a Veja. Foi quem deflagrou o processo. Então, não é uma escritura sagrada, meu Deus, e nem é a coisa mais vendida do mundo. Ela existe nesse mundo caído com os seus prós e contras. Presta serviços às vezes e desserviços de vez em quando. Agora, ela não está prestando um desserviço quando diz, por exemplo, que o pessoal que agora está na cadeia, os empreiteiros, como nunca, agora sim, como nunca antes da história desse país, estão lá na cadeia, estão de saco cheio já, todo mundo amigo do Lula, todo mundo agora está sentindo o que é pensar que o Lula é amigo de alguém. O Lula que te beija, que te cheira, que dá sorriso com aquele furinho aqui do lado, que é uma simpatia. Comendo rabada contigo e outras coisas mais, e cheio de prosa. Falando de futebol. Alegre, quer envolver a família em tudo, quer que você durma na cama dele. Não vai pra casa, não dorme aqui. Por favor, dorme aqui. Ainda não é fulano, é a família inteira. É uma maravilha, ó. Vai com calma aí dentro do corte. Aí, pois bem, esse cara, que é cativante pra caramba, quando você realmente
precisa de tudo que ele te propõe e pede de favor a ti. E se alguma coisa der errada nesse processo, não tem jeito, meu amigo. Ele não tem nenhum caráter para assumir absolutamente nada. Ele lava a mão para os filhos. Se pegarem esse Lulinha, ele vai dar uma lamentada assim, não sei o que e tal, mas se não cair nele, ele lava a mão, quem vai visitar é Dona Marisa. Infelizmente. Então, eu só olhei a matéria, li e gravei uma coisa de 1 minuto, só para ficar esse registro aqui. Roda lá. Agradava aos que hoje são contra ela imensamente essa revista. Ela tem uma história. A história dela se tornou outra coisa, não foi tanto porque ela tenha mudado, é porque os eleitores mudaram e os interesses dos eleitores mudaram. Mas os fatos que estão aqui descritos são inegáveis. Os empreiteiros todos agora estão dizendo: se a gente vai para a cadeia, Lula e Dilma e Companhia Limitada tem que vir com a gente. Nós somos amigos íntimos, sabemos de onde isto procedeu. Essa é a decisão. Chegaram a encomendar já um parecer do Ives Gandra e de 60 e tantas páginas que diz que em qualquer circunstância constitucional correta, a presidente Dilma teria que ser impeachada. Um monte de outras coisas. Há um mapa de todos os vínculos das principais figuras presentes nessa operação com convergências de intimidade absoluta na mesma direção. Em Portugal, o primeiro-ministro que fez acordos com a Odebrecht está na cadeia por uma bobagem. Mas, meu Deus, infelizmente, aqui o Brasil ainda é assim, Brasil. Então, eu queria deixar só esse registro, e porque em qualquer outra circunstância constitucionalmente séria, livre e auto-arbitrada, isso tudo não daria em pizza nem na primeira azeitona. Porque o que está configurado é mais uma coisa dessas que, se passar, vai corromper a alma nacional 100 vezes mais. Quanto mais a gente é leniente, conivente, faz concessões a esse tipo de assalto, de perversão, de corrupção, de maldade, porque é roubo. Roubo é da viúva, do pobre, do assalariado, é do trabalhador. São os assaltantes do trabalhador, assaltantes do pagador de impostos. Você acha que esse negócio da Petrobras tem a ver com acionistas? Tem a ver com você. São os seus impostos, antes de tudo, que fizeram, mantiveram e seguram e segurarão aquela empresa lá, e as milhões de outras coisas que a gente viu que estão já nascendo abortadas. Primeiro eles botam 2 bilhões num projeto e o abortam. Abortando, geram para não deixar nascer. É insuportável. Façamos mais esta concessão e joguemos mais esta pá de cal na cabeça dos nossos filhos e dos nossos netos. Vocês estão pensando que só de pão vive o homem? Ou de bolsinhas, família? A gente vive de caráter. A gente sobrevive não de pão, a gente sobrevive de caráter, de consciência. É preciso ter uma alma para sobreviver, senão a gente só fica com a barriga cheia, sem caráter, sem alma, sem consciência. É o que está acontecendo com esse país, cuja barriga não está cheia, a miséria está crescendo, vai aumentar, a desgraça vai proliferar e nós estaremos infinitamente piorados, porque além de miseráveis, estaremos
infinitamente mais corrompidos. Houve um tempo no qual a pobreza tinha dignidade, mas a pobreza que é mantida pela corrupção perde a dignidade, se abandida, se corrompe e se miserabiliza mais na alma até do que na miséria material das coisas que não possui. Por favor, pense nisto. É só o que eu peço que a gente faça, sem ideologia, sem política, sem preferência. É uma questão de fenômeno psicológico espiritual, coletivo. Funciona individualmente na alma da gente. Experimente fazer concessões à corrupção pessoal, você vai ver o diabo que você vai se tornar. E acontece quando isso se coletiviza, como aconteceu no nosso país, infelizmente. Coisa acerca da qual não dá para dar sequer um bom dia. Vem e vê TV. O canal é você.